agradecer a minha amiga Lucilene, que me fez o convite para estar mediando essa minha amiga querida Valéria. Né? Me senti muito honrada em estar nesse compromisso de hoje. Tá? E eu quero dizer à Lucilene que ela é uma pessoa assim, muito querida, que ela ama o que ela faz tudo com muito carinho, ela tem muito empenho pela educação. Parabenizar ela por esse webinário que está sendo assim, muito importante, grandioso para a nossa educação. Parabéns, Lucilene, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Tá? E agora eu quero falar de Valéria. Quem é a Valéria? Quem é a Valéria Albuquerque Ramos, né? Para mim, é uma pessoa muitíssimo querida, muito querida mesmo, inteligente, esforçada, parceira, ela é uma partilhadora de saberes, entre tantas outras qualidades que ela tem. Somos parceiras de trabalho, né, e tenho um imenso prazer e orgulho em partilhar, em aprender cada dia com ela. É um imenso prazer. Então, Valéria, você é uma pessoa de muitas habilidades. Né? A educação tem exigido de você, ao longo dos seus 12 anos de experiência, conquistou habilidades importantes, né? Entre elas, trabalhar em equipe, valorizando as potencialidades de cada um, as experiências, que trazem sempre novas descobertas e, com elas, a certeza de que aprender é uma ação constante e necessária na educação. Essas são palavras de Valéria Ramos. Acolhida da professora de Maria, minha colega de trabalho. Esses últimos meses a gente tem convivido próximo, assim, intensamente, e tem sido um prazer partilhar esses momentos com ela. Então, como ela colocou, eu estou aqui para fazer um relato de experiência, relato de prática, da 4ª Feira Municipal de Literatura, FEMUL, de 2018, da Unidade de Ensino Antonieta Castelo. O tema da escola foi Romero Brito, no estilo alegre, colorido e pop da arte contemporânea. Essa foi a temática da escola, e dentro dessa temática foram desenvolvidas inúmeras atividades. Pode passar. Então, a proposta de releitura da arte de Romero Brito, por Valéria Albuquerque Ramos. Público-alvo dessa atividade foram os alunos de 6º e 7º anos da UEAC, Unidade de Ensino Antonieta Castelo. Os componentes curriculares trabalhados, arte e língua portuguesa, turnos matutino e vespertino, no ano letivo de 2018. Então, a minha proposta é apresentar para vocês essas etapas. Como é um tempo curto, a gente não tem como desenvolver muita coisa, eu quero repassar as etapas que foram realizadas nas turmas. Trabalhei com 2 turmas pela manhã e 2 turmas à tarde. As turmas da manhã eram de língua portuguesa e as turmas da tarde de arte. Então, a primeira etapa foi a apresentação de slides para as turmas no auditório da escola sobre a biografia do autor e a relevância do seu trabalho mundialmente. Então, nos slides, eu foquei a questão da biografia, porque foi um gênero que eu trabalhei com a turma de língua portuguesa. E a partir dessa minha apresentação, os alunos foram convidados a fazer anotações e produzir um texto a partir dessas informações dadas na apresentação sobre o autor. Também mostrei bastante obras dele, porque é bem vasta assim, a produção artística do Romero Brito. E aí eu tentei mostrar tudo assim, para eles terem uma visão bem ampla dessa produção. Pode passar. E dentro dessa apresentação, ao final, eu apresentei para a turma desafios. De que forma nos sentimos desafiados a recriar a arte de Romero Brito? E a partir daí, desse desafio lançado aos alunos, nós fomos conversando, sugerindo que propostas a gente poderia fazer. Cada um colocando as suas ideias, foi um diálogo bem aberto com as turmas, e aí pode passar. Após esse diálogo, sugestões, apresentei essas 2 propostas, que a gente encontra na internet, né, que algumas pessoas já fizeram, a releitura a partir de picotes de EVA
E a próxima, que é com tecidos. Vocês veem aí uma exposição de uma escola. Eu apresentei para eles e eles gostaram dessa proposta com os tecidos. Então, a gente caminhou nessa linha a partir daí. Seguindo para as etapas. A próxima etapa foi a mobilização para a aquisição dos retalhos de tecidos. Os alunos foram motivados a pedir doações entre as costureiras da cidade de retalhos, que muitas vezes sobram dos tecidos, não tecidos pedaços pequenos, que não dá para fazer roupa. E aí eles foram buscar essas doações, trouxeram muitos, me surpreendi assim. Eles recolheram muito tecido mesmo. A próxima etapa com os tecidos... Volta um pouquinho. A próxima etapa, após essa mobilização, foram a entrega dos moldes aos alunos. Como vocês veem aí na foto, tem a turma, em cima da mesa tem um molde que eu levei impresso de várias obras dele. Tá. A próxima etapa, eles colaram esse molde em um papel 40 e recortaram as partes, como um quebra-cabeça. Como vocês podem observar aí nas fotos, é o molde da borboleta. A outra etapa, etapa 5. Desenho e recorte dos moldes de EVA. A partir do molde que eles construíram, colando a impressão num papel mais grosso e recortado já, eles foram desenhando cada pedaço no EVA. Como vocês veem na foto superior, tem um peixe. Eles recortaram cada pedacinho em uma cor de EVA e aí foram montando. Isso aí foi uma ideia que surgiu depois. Depois que a gente já estava em processo, surgiu essa ideia de construir o quebra-cabeça das peças. Na parte de baixo tem mais outra foto, eles recortando os moldes. Desenho e recorte dos moldes em tecido. Essa mesma etapa que eles fizeram no EVA, eles vieram agora para os tecidos. Um trabalho mais difícil. O EVA é mais fácil de você manusear. O tecido, ele é mole, ele mexe, aí é mais difícil cortar o tecido. Mas eles fizeram. Escolhiam a cor, né, vendo cada peça, cada pecinha em uma cor, foram mesclando, escolhendo. E até os desenhos, às vezes, eles faziam. Interessante. Assim, mobilizou muito a turma, como vocês podem ver. Eu fazia grupos na sala. Nesse aí são 3 grupos. Cada grupo fazia uma coisa. Não foi cada dia uma coisa dessa, não. O molde, depois que o molde foi pronto, eu já ia passando, cada grupo fazia uma etapa diferente na evolução, né? Acompanhando a evolução do processo. E aí os retalhos, os meninos com os tecidos. A etapa 7, colagem das peças de tecido no TNT. Depois que eles fizeram cada pedacinho, né, do molde em tecido, eles foram para a montagem. Essa montagem foi no TNT, foi no tecido, não tecido, TNT. Aí tem 2 fotos. A de cima eles estão montando o gato e a de baixo a flor. E assim, é uma paixão essa flor. Todo mundo queria fazer a flor. Pode passar. E a finalização das produções. A gente tem um peixe na parte de cima, que esse eu fiquei de lembrança, eu tenho lá em casa. E na parte de baixo tem a flor. Eles aí já de saída, né, tiraram a foto com a produção já pronta. E a gente tem aí a finalização do processo em sala de aula. Todos os quadros que foram produzidos, foram 10 quadros, né, 10 telas. Alguns estão em tela mesmo, de quadro, outros estão em isopor. Mas, assim, foi quando essas produções ficaram assim, foi incrível o brilho nos olhos deles. Professora, a gente mesmo fez isso. Pois é. Então, esse trabalho foi muito positivo em relação a isso. Acreditar nos alunos. Foi muito sobre isso, essa atividade. Então, as competências, eu elenquei as competências trabalhadas dentro da área de linguagens, a competência 3, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonoro e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos
e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Foi muito importante essa atividade, a questão do trabalho em grupo. Eu observei diferentes habilidades. Tem um caso bem específico de um aluno que ele tinha muita dificuldade de aprendizagem. E nessa atividade eu me surpreendi muito com ele, porque ele se tornou, eu vi ele assim um líder nato, algo que eu não havia percebido nas minhas aulas, na minha dinâmica de aula normal. Então, nesse projeto eu pude perceber esse talento dele para liderar. E aí, a partir daí, eu comecei a valorizar isso nesse aluno e ele começou a desenvolver mais. Foi bem positivo esse aspecto. Então, as competências trabalhadas do componente arte. Experienciar, a competência 4, experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. Nesse aspecto, lá no final vocês vão ver que essas obras, não só do trabalho com a minha turma, mas de outras turmas, ainda estão na escola, fazem parte lá do desenho da escola, da ornamentação da escola, e elas ficaram permanentes. Interessante desse projeto foi isso, que ele foi algo que ficou, o resultado não foi algo que passou e ficou esquecido, não, está lá na escola. Quando a gente chega, a gente vê os quadros, vê outras produções dos alunos. A 8, competência 8, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Como eu falei, a questão do trabalho colaborativo foi muito positivo entre os alunos. Agora a gente vem para as habilidades. Ensino fundamental, 6º e 7º ano, língua portuguesa, habilidade de número 23. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos, em situações de aula, apresentação oral ou seminário. Essa parte aqui foi bem trabalhada na questão da apresentação da biografia do autor, que eles tiveram o momento de falar, né, das discussões. Nos grupos também teve muito isso. Cada um queria fazer de um jeito, e aí ficou aquela coisa, vocês têm que... Eles foram aprendendo que cada um tinha que falar de uma vez, respeitar a opinião. Isso aí foi bem trabalhado também. F67, LP 24, tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas, identificando e hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de síntese e reflexões pessoais ou outros objetivos em questões. Trabalhar também na apresentação sobre a biografia do autor. Pode passar. As habilidades de arte, ensino fundamental, 6º ao 9º, componente arte, habilidade 2. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. No estudo da obra do autor foi bem trabalhada essa habilidade. Contextualizando ele nesse tempo, tem as telas que eles pintam de pessoas famosas, que eles puderam estar relacionando com esse contexto. F69A, AR06. Desenvolver processo de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, foi bem para essa questão da prática mesmo, do processo criativo. Pode passar. E aí nós tivemos os resultados. A exposição, essas fotos ilustram a exposição na escola. Desse lado direito, na parede, aliás, do lado esquerdo, desculpa. Na parede a gente vê os quadros, né? E esses meninos aí, essa aglomeração aí de meninos são no quebra-cabeça, que vocês veem do outro lado, mais nítido, eles montando o quebra-cabeça da borboleta. Observem que eles, olhando pelo desenho, eles não só recortaram o molde, mas as bolinhas que eles viram lá de detalhe, eles também tiveram esse cuidado de fazer, representando bem a questão do desenho, né? Ficou bem nítido a borboleta. E aí, essa atividade foi bem dinâmica. Estava assim, você observa que estava assim de menino, porque quem conseguisse montar o quebra-cabeça ganhava um pirulito. E aí, continuando os resultados, essa exposição municipal, no ginásio de esportes, nós temos aqui alguns colegas da escola, e os quadros estão ao fundo ali, os três, do lado esquerdo, os colegas estão sentados aí no sofá.
as telas de 3 quadros estão ao fundo. E aqui estou eu com o quadro da Flor e tem outros colegas com outras produções de outras atividades desse mesmo projeto. Pode passar. Como resultado também, a gente sempre se sente desafiado. Na escola, nessa época ainda hoje tem, né, a prática do simulado. E aí eu articulei essa questão para o teste de arte, a avaliação de arte, eu articulei com tudo isso que foi trabalhado no projeto para as turmas de arte do 7º ano da tarde. Então, eu coloquei uma questão que avaliava a questão das características da obra do aluno, do Romero Brito, que foi bem trabalhada com os alunos, que eles puderam ver também nos outros instantes da feira. Pode passar. Em uma outra questão, coloquei também para eles identificarem uma releitura de uma obra famosa, que aí é a letra B, a releitura de Mona Lisa. Pode passar. A outra questão é marcar a alternativa que não apresenta uma obra de Romero Brito, que é a letra C, o Abapuru, de Tarsila do Amaral. Pode passar. A quarta questão é para eles identificarem uma frase famosa de Romero Brito. Eu não vou dizer qual é a resposta, vocês vão ver lá no final. Pode passar. E identificar o estado que nasceu o artista, que é a letra D, em Pernambuco. Pode passar. Então, está aí a frase de Romero Brito. A arte é muito importante para não ser compartilhada. E essa foto que está linda, ali atrás, mostra os quadros expostos, os meninos lá montando quebra-cabeça. Pode passar. Obrigada pela atenção. Esse é um quadro que está lá na escola Antonieta Castelo. Eu tirei essa foto esses dias. Parabéns, belíssimo, né? Que trabalho. Lá no chat, validando a sua apresentação, comentários elogiosos. O professor Oscar, a professora Olavo, a professora Jovina, a professora Marineide, a professora Sandra, a professora Elielda, quer dizer, o gestor do campo da cidade, cada um ficando mais encantado, percebendo a qualidade da articulação desses saberes, né, dessas competências, habilidade de arte, língua portuguesa, com a questão que você fez muito bem, né? E aí eu queria ver, a professora está ainda, a professora de Maria? Pronto, de Maria, eu mandei lá nos comentários, de Maria. Rapidão, a gente ultrapassou nosso tempo, mas forma em breve os comentários, de Maria. Está no seu WhatsApp. Já encaminhamos para você. A nossa monitora, Raimunda Jance, muito eficiente, já nos enviou alguns desses. Faz uma pela geral, não tem como a gente ler todos, mas é muito bom o que está sendo dito aí. Mas liga o microfone, por favor, para a gente escutar. Eu agradeço. É bom lembrar para você que logo, logo, após isso, vão ter uma rica experiência do professor Oscar de Souza, da Escola Vidigal, mas ele traz experiência que ele realizou antes como professor. Hoje ele é gestor. Mas daqui a pouquinho, já na sequência, de Maria. Tá terminando. Como você falou, muitos comentários aqui bombando aqui no nosso chat, né? Só elogios maravilhosos à nossa amiga Valéria, que não seria diferente, já estávamos sabendo que isso ia acontecer, né? Pela pessoa, pela profissional que ela é. Então, a Yolanda Ramos, ela falou, Valéria é uma profissional que desenvolve sua prática em esmero, tem minha admiração. E a minha também, Yolanda. Mari Menezes, ela fala, parabéns, professora Valéria. Seu currículo é grandioso e riquíssimo, de muitos conhecimentos e saberes. A Isabel Martins fala, Valéria, uma pessoa iluminada. Concordo também, Isabel. Richardson, é uma satisfação trabalhar ao seu lado em parceria, né? Nossa equipe. Josué fala, professora Valéria, uma profissional que ele respeita muito, que ele tem muita admiração pela pessoa. Joana Andréia, parabéns, Valéria, suas ideias são incríveis. Oscar de Souza, professora Valéria repassa muita segurança no que desenvolve. Concordo, professor Oscar, ela realmente é assim. E nos passa também, né, para a gente que está do lado dela. Jovina Moura, esse projeto transformou a prática pedagógica da UEAC. E a Lielda fala, o envolvimento dos alunos na construção do conhecimento.
Então, são alguns destaques que nós repassamos aqui à nossa amiga Valéria, né, pelo brilhante trabalho que ela apresentou hoje. Não seria diferente. Ela é uma pessoa maravilhosa. Verdade. Só tenho assim, elogios a ela. Perfeito. Como meu tempo está curto, eu vou convidar você, Maria. Como meu tempo está curto, são 7h10, convido você e a Valéria, daqui a pouco lá no chat, vocês vão ler na íntegra os comentários. Mas, Valéria, o professor Oscar de Souza lembra que na Escola de Castelo, lá na sala dos professores, tem uma decoração com essa produção. Né? E aí a Linda Macena diz que essa atividade incorporifica a linguagem, fica fácil expressar no dia a dia. E aí a Lauda destaca a articulação perfeita que há entre os componentes curriculares, que você bem destacou. Então, de forma bem breve, professora Valéria, as suas considerações finais deste momento. E aí lá no chat do YouTube, você lê na íntegra todos os comentários, muito bom para ler, viu, Di Maria? E tem um para você, Di Maria, lá ele diz também que você, deixa eu olhar aqui, botar para você, meu pai eterno, tanta gente aqui que diz as coisas, mas eu botei para ti e diz aí que você também fez uma boa mediação, né? Depois eu acho, mas tem lá, foi dito aqui no chat. Valéria, de forma bem breve, por favor, porque eu preciso avançar nas atividades desse último dia de webinar de linguagem. Só agradecimento, Denilson, né, pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu tenho muitos anos de trabalho na secretaria, então é sempre bom mostrar o meu trabalho como professora para que as pessoas conheçam também. Agradecer a CIMECT, como já falei no início, agradecer também a professora Lucilene pelo convite, e a todos que estão presentes, obrigada pelos elogios. E a gente cresce com as pessoas que vivem ao nosso redor. Né? Eu sou essa profissional hoje porque aprendi com muitos que falaram ali no chat, que me elogiaram. Muitos eu aprendi com eles. Né? Só agradecimento. Ok. Obrigada. A professora Lucilene diz que parabéns, Valéria, brilhante trabalho. O professor Oscar, ele faz uma fala bonita que eu acho interessante dizer. Ele diz assim: excelente relato, professora Valéria. Após o tempo decorrido da ação, é que nos damos conta da grandeza da prática. E eu digo mais, professor Oscar, da importância do registro. Se ela não tivesse registrado em foto, em arte, em texto, em vídeo, muita coisa se perderia. Então, quanto mais importante o tempo decorrido, é a importância do registro. Que todos nós possamos nos registrar nossas práticas pedagógicas, em texto, em fotos, em vídeos. Esses relatos são riquíssimos, que depois a gente volta e veja a grandeza disso. Obrigado, professora Valéria, professora Di Maria. Convido vocês a sair desse dispositivo virtual e nos acompanhar lá pelo canal do YouTube.